um milagre a cada dia também. Essa semana foi uma semana muito abençoada. Cada milagre bonito que as pessoas contaram aqui na igreja, né? E hoje Deus vai operar milagre também, tá bom? Pode ter a certeza que Deus vai te abençoar. Vamos para a palavra de Deus, que é o melhor do culto, né? 1 Samuel 15, 22. Vamos começar aqui e o Espírito Santo ele vai nos dirigir, tá bom? 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Já está gravando? Já? Tem alguém pela primeira vez aqui, pessoal? Essa semana eu perguntei, foi quarta-feira à noite. Perguntei, tem alguém pela primeira vez aqui? Aí tinha um casal aqui. Eles moram na Casa Verde, perto do Sambódromo ali, depois do Sambódromo ali para cima. Pastor, a gente ouviu a pregação e nós viemos aqui, uma família muito abençoada. É a mãe e o filho, né? Que vieram buscar a presença do Senhor. Não importa se é de perto ou de longe, Deus está te abençoando. Amém? Não importa se você mora aqui do ladinho da igreja ou você vem de longe. Pode ter certeza que Deus vai te abençoar muito. Tá bom? 1 Samuel 15, 22. Está escrito assim, ó. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de quê? De carneiros. O Samuel, ele está repreendendo Saul, porque Saul, ele tem uma dificuldade para obedecer o que Deus fala. Toda vez que Deus dá uma ordem para ele, ele desobedece. Aí quando Samuel repreende Saul, ele fala, mas foi o povo. Mas aconteceu isso, ele tem uma dificuldade para obedecer a Deus. Aí, mas ele foi lá no altar para dar um sacrifício. Samuel falou assim, ô Samuel, Deus não tem mais prazer do que sacrifício do que obedecer, não. Melhor é obedecer. Se você obedecer a palavra, você vai receber todas as bênçãos que Deus tem para você. A palavra de Deus é só obedecer. Quando você obedece e você guarda os mandamentos, Deus vai te abençoar. Você quer ver um homem que obedeceu? Vamos para 1 Samuel capítulo 17, o versículo 1. Esse homem obedeceu. 1 Reis, capítulo 17, no versículo 1. O Elias, obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Reis, capítulo 17, no versículo 1. Vamos lá. Está escrito assim, então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde-te junto do ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, que eu tenho ordenado aos corvos que lhe sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque habitou junto do ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva onde? Na terra. Então Deus chegou para Elias e falou, Elias, eu vou te dar um lugar para você ficar, tá bom? Aí ele preparou um lugar chamado Querite, ele falou assim, você vai ficar no Querite. Por quê? Ali tem um rio que você vai beber água dele, ou um lago, né? Você vai tomar água. Mas e a comida, Senhor? A comida fica tranquila, eu vou mandar os corvos lhe trazer comida de manhã e à noite para você. Eu vou cuidar de você. E o Elias pegou e obedeceu a Deus. Saiu de onde ele estava e foi lá para perto do Querite. Quando chegou ali, o Elias estava obedecendo. Aí, olha o versículo 8, ó, o que acontece no versículo 8. Perdão, versículo 7, escuta. E sucedeu que, passados os dias do ribeiro, secou, porque não havia chuva onde, amado? Na terra. Quer dizer, enquanto ele ficou ali, Deus alimentava. Volta aqui, eu li muito rápido, mas deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó, continuando aqui. Ó, versículo 4. E há de ser que beberás do ribeiro, que eu tenho ordenado, aos corvos que ali, o quê? Te sustente. Quem foi que sustentou ele? Os corvos. Se Deus usou os corvos para sustentar Elias, você acha que Deus vai deixar faltar alguma coisa na tua vida? Ele é o Senhor todo-poderoso. Mas por que o Elias está sendo sustentado pelos corvos? Elias obedeceu. Talvez o Elias não queria ficar ali. Talvez o Elias não queria ir para ali, mas ele obedeceu. É Provérbios capítulo 10, verso 3. Coloca para mim aí, por favor. Provérbios 10, 3. O que está escrito aí? Provérbios 10, 3. Ó, o Senhor não deixa ter fome a alma do justo,
mas o desejo dos ímpios rechaça. Vamos lá novamente. O Senhor não deixa ter fome a alma. Nós não enfrentamos uma pandemia? Não vencemos? Quem foi que nos sustentou na pandemia? Não foi Deus? Quem está sustentando Elias não é Deus? Você reparou? Tem mês que é meio apertado. Pastor, esse mês não sobrou nada. Mas você reparou também que não faltou? Deus supriu as tuas necessidades. Quer dizer, o que Deus fez? Se você ver aqui, ó, não está sobrando, tá? O alimento que o corvo traz de manhã, o Elias come, não tem mais nada. O alimento que o corvo traz à noite, o Elias come, não tem mais, não ficou nada para amanhã. Mas amanhã, no horário certo, o corvo chegou. À noite, o corvo chegou. Acabou. E agora? Amanhã, quer dizer, Deus não deixou Elias ter fome. Tem época na nossa vida que não sobra, mas também Deus não deixa faltar. Mas vai chegar o momento que vai sobrar. O Senhor é o nosso pastor. Então você tem que obedecer. Por que o Elias está comendo o alimento que Deus mandou? Porque Elias está obedecendo. Obedecer é melhor do que sacrificar. Agora no versículo 8, acabou a água do ribeiro, né? Agora vamos lá, 17:8. O que Deus falou para ele agora? 17:8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que faz o quê? Agora, primeiro, a direção que Deus deu. Ô Elias, primeiro você vai lá para o Querite. Elias ficou no Querite. Agora, você vai para onde? Você vai lá para a viúva de Sarepta. Irmã, faz um favor para mim, desliga esse ar aí para mim. Você desligou? Está muito gelado aqui. Vamos lá, aí vamos lá, versículo 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que faz o quê? Que te sustente. Então o que acontece? Agora Deus está dando outra direção. Primeiro foi ficar no Querite, agora é lá a viúva de Sarepta. Esteja atento à direção que Deus está te dando. Você tem que andar na direção de Deus. Deus deu a primeira direção, fica no Querite, ele ficou. Acabou a água do ribeiro, então vai lá para Sarepta, diga glória a Deus. O Elias foi. O Elias está totalmente na obediência. É como um homem chamado Davi, se você ler, o Davi, ele não venceu as batalhas tudo do mesmo jeito. Você quer ver como Deus dá uma direção para Davi numa batalha e na outra batalha dá outra direção? Vamos lá. 2 Samuel capítulo 5:19. Olha isso aqui. Deixa eu marcar aqui, já vou voltar. 2 Samuel 5:19. Olha o que Deus fala para Davi. 2 Samuel capítulo 5, versículo 19. Segundo Samuel 5,19. Olha, o Davi vai ter uma batalha. O que acontece? Segundo Samuel 5,19. Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregar-me-eis nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus aonde? Então o que acontece? Davi está indo para uma batalha, Davi está indo para uma luta, o Davi consulta a Deus: Deus, eu devo ir? Eu devo subir? Que Davi está num lugar, né, e o terreno do inimigo é um terreno mais alto. Subirei eu para me lutar? Como que eu vou vencer essa batalha? Eu falo assim: pode subir que você vai vencer uma guerra. Se você continuar lendo, o Davi subiu com seus homens, foi lá, venceu a guerra, e o que acontece? E libertou muita gente. Mas por que Davi venceu a guerra? Davi estava na direção de quem? De Deus. Agora, aqui no 1 Crônicas 14:14. Vamos lá. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 14, no versículo 14. Primeiro livro das Crônicas, 14:14. Olha aqui, isso aqui é outra batalha. Ó. E tornou Davi a consultar a Deus e disse: tornou Davi a consultar a Deus e disse Deus: não subirás atrás deles, mas anda em redor por detrás deles e venha a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de andaduras pelas copas das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus haverá saído diante de ti e a ferir o exército de quem? Dos filisteus. Primeira batalha: Senhor, eu devo subir? Vai, Davi. Davi subiu e venceu. Segunda batalha: Senhor, eu devo ir? Não, vai não sobe não. Você vai ficar quietinho aí, de repente você vai ver um barulho de algumas pisadas na copa da árvore, em cima da árvore. Quando você vê aquelas pisadas, aí você rodeia e vem pela frente do inimigo. Por quê? Deus vai partir na tua frente e vai te dar vitória. Quando Davi viu as pisadas na copa da árvore, que Davi foi, o inimigo já estava no chão. Mas o que aconteceu? Duas direções diferentes que Deus dá para quem? Para Davi. Eu tenho que estar atento qual é a direção que Deus está me dando.
Eu tenho que estar atento o que Deus está falando comigo. O Elias estava. Primeiro Elias ficou no Querite. Fica aí, estou aqui. Agora vai lá para Sarepta. Ah, eu vou. Elias foi. Amém, igreja? Qual é a direção que Deus está te dando? Não pega outro caminho. Não pegue outra direção. Você não vai vencer. Então Elias, ele está naquela palavra, melhor obedecer do que sacrificar. Senhor, mas lá para Querite, lá para a viúva de Sarepta, vai lá. Aí o Elias partiu, vamos lá, primeiro para a gente chegar na parte principal. 1 Reis, capítulo 17, no versículo 8. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, levanta-te, vá a Sarepta, que é de Sidom, habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegou à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e disse, traz-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água para o quê? Para que beba. O Elias foi, Deus falou assim, vai lá em Sarepta, que eu já dei uma ordem a uma viúva que vai te sustentar. Pensando eu, será que o Elias não pensou, rapaz, eu vou chegar em Sarepta, vou encontrar uma viúva rica, vou encontrar uma mulher que tem muito dinheiro, e essa mulher vai ter uma baita de uma casa e vai me sustentar. Será que ele não pensou isso? Quando ele chega lá, ele pega alguém pior do que ele. Ele pegou uma mulher que estava na rua catando gravetos, pedacinho de madeira para fazer o que? Uma fogueira. Vamos dizer, se fosse hoje, o gás tinha acabado. Rapaz, o gás acabou. E agora? Eu estou pegando um pedacinho de madeira. Aí ele viu aquela mulher pegando um gravetinho. Ele viu aquelas mulheres... Se o Elias não tá na presença de Deus, o Elias fala, não, essa mulher não. Ela está pegando um pedaço de madeira para fazer fogo? Essa que vai me sustentar? De jeito nenhum. Você já leu que Deus chama as coisas loucas para confundir quem? Não é assim? Deus chama as coisas pequenas para derrubar as grandes. Paulo diz que Deus chama as coisas loucas para confundir, sabe? É aquela pessoa que diz, eu não tenho condições. É aquela pessoa que diz, eu não tenho condições nenhuma de fazer isso. Aí Deus fala assim, agora é você que vai fazer. Aí alguém que diz, eu tenho condições, eu tenho isso e aquilo. Misericórdia, não vai fazer não. Deus chama as coisas loucas, fazia sábias. Ontem eu tive 3 reuniões lá na sede com o missionário, o pastor Jaime, 3 cultos maravilhosos. Mas quando eu cheguei em casa, eu ainda fui atender uma equipe de obreiro de uma igreja. Tinha marcado uma visita, pastor, queria uma visita, vamos na casa do senhor. Aí eu fui conversar com a equipe de obreiro, e eu fui dar uma palavra, isso era 10 horas da noite. Aí eu conversando com ele, aí o obreiro falou assim, olha, vamos lá, que o pastor Marcelo tem uma boa palavra. Eu falei, eu tenho uma boa palavra? Nem ler eu sei direito. Não sei se você já percebeu, tem hora que eu falo, eu fui, nós vamos, nós vai. Né? E eu falei, irmão, eu não me acho capaz de pregar para você, diante do Espírito Santo. Mas é pela misericórdia que nós estamos aqui. Se alguém me perguntar, o senhor tem ministério? Eu não, irmão. Estou aqui pela graça. Sabe o que é graça? Valor não merecido. A misericórdia de Deus é tão grande, que nos pega daqui do chão e nos coloca aqui em cima. Misericórdia. O Moisés era um homem que ficou lá no monte falando com Deus. Ele ficou numa comunhão também. De repente, Moisés desceu do monte. E Moisés desceu naquela simplicidade dele. Aí as pessoas começavam a olhar para Moisés e abaixavam a cabeça. Começavam a olhar e não conseguiam olhar para o rosto de Moisés. E Moisés bem na dele. Aí o Arão falou, Moisés, coloca um véu nesse rosto. Por quê? O que está acontecendo? Seu rosto está brilhando. Moisés não sabia que o rosto dele brilhava. Já expliquei. Quem tem, não sabe que tem. Quem fala que tem, é que não tem nada. É verdade. Quem tem, não sabe? E quem tem? E quem não tem? Então o que acontece? Eu não tenho. Quando eu vi aquele grupo de obreiros na minha casa para me dar uma palavra, eu falei, Jesus, quem sou eu para orientar esse povo? Eu não tenho. Se eu não convido o Espírito Santo para me dar uma palavra, não adianta nada. O que eu quero passar para você? Deus chama as coisas loucas para confundir as sábias. Olha quem Deus mandou para sustentar Elias. Uma mulher que, se fosse no dia de hoje, nem gás tinha acabado o gás. O que você está fazendo aqui? Estou pegando uns pedaços de madeira que meu gás acabou. O Elias podia falar, está pior do que eu. Agora é você. Mas o que acontece? Traz-me, peço de uma vasilha, um pouco de água que beba. Continuando, 11. E indo ela buscá-la, ele a chamou e disse, continuando, traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Olha a mulher. Porém ela disse, vive o Senhor, teu Deus, que nenhum bolo tem, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. Vamos lá. Vês aqui
apanhei 2 cavacos e vou prepará-la para mim, para meu filho, para que comamos. Elias, você falou com a pessoa errada. Por quê? Elias, não, acho que você, não, falei não, você falou com a pessoa errada. Por quê? Porque, olha, eu não tenho, vem dar uma olhada aqui, eu vou te mostrar, olha, tá vendo essa panela? Tá vendo essa farinha? É o único, é o que eu tenho, não tenho mais. Tá vendo esse azeite que eu vou fazer o bolo? É o único que eu tenho, só dá para fazer um bolo e acabou. Ela queria mostrar para ele, vês aqui, ele dá uma olhada aqui, só que crente que é crente não vive pelo que está vendo, nós vivemos pela fé. O pouco com Deus se transforma muito nas tuas mãos. Amém? Quer dizer, tem muita gente de Deus que ainda está vivendo pelo que está vendo. Eu vi isso, me amedrontei, eu vi isso. Não, o justo viverá da fé. O que é a fé? A certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se vê. Eu não estou vendo, mas eu creio que Deus já está neste lugar. Amém, igreja? Eu nunca vi Deus, mas eu sei que Ele me libertou. Quer dizer, o Elias podia ficar na palavra dela, mulher, não tem como, mulher, para com isso, mulher, não tem como, não. Aí o Elias falou no versículo 13, olha o 13, vamos lá. E Elias disse, não temas, vai, faz conforme a tua palavra. Continuando, porém faz disso primeiro para mim, um bolo pequeno e trazei-me para fora. Vamos lá, depois fará para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará até o dia que o Senhor der chuva sobre a terra. Diga glória a Deus. Elias não se contentou com a palavra dela. Elias não pegou a palavra dela. Porque antes da palavra dela já tinha vindo a palavra de Deus. Eu dei uma ordem, uma viúva lá em Sarepta e ela que vai te sustentar. Pensando eu, quando ela falou não tenho, o Espírito Santo falava no coração dele, ela tem. Quando ela falava não tenho condições, Deus falou é ela que vai te sustentar. Quando ela falava a farinha é pouca, Deus está dizendo essa farinha é muito, esse azeite é pouco, esse azeite é muito. O que te sustenta não é a palavra do homem, é a palavra de Deus. Irmão. Nós temos que aprender a viver pela palavra. O Eli, o que ela falou? Essa farinha e esse azeite vai ser a última refeição. Nós vamos comer e quem mais? E morrer. Não, Elias, eu vou morrer, meu filho vai morrer também. É a última refeição, acabou tudo. Só que em Deuteronômio capítulo 5, o Senhor fala uma coisa muito interessante. Eu vou voltar aqui. Deuteronômio 5:24. Foi a palavra que o missionário R.R. Soares pregou ontem na sede. Deuteronômio, capítulo 5, no versículo 24. Vamos lá. Vamos comigo. Deuteronômio 5, 24. Isso aqui é muito sério, pessoal. Deuteronômio 5, 24. Olha o que está escrito, E disseste, eis aqui o Senhor, nosso Deus, que nos fez ver a sua glória e a sua grandeza. Ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que o homem fica... Vamos ler novamente? Comecinho. Disseste, eis aqui o Senhor, nosso Deus, que nos fez ver a glória e a sua grandeza. Ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que o homem fica... Sabe o que eu aprendo? A palavra de Deus, ela faz você ficar vivo. Toda pessoa que ouve a palavra de Deus, ela vive mais. Você pode ter a certeza. Por que Caleb, com 85 anos, estava tão forte e aquele povo que começou a reclamar, números 13, começou a duvidar de Deus, morreram. Uns morreram com 20, outros morreram com 30, outros com 40, outros com 50, caíram no meio do caminho. E Caleb, com 85 anos, Josué, eu estou numa força tão grande, mas por quê? Porque quando Deus falou que ia dar a terra, Caleb acreditou. Toda pessoa que ouve a palavra de Deus, o homem que o homem que fica o que vive, toda pessoa que ouve a palavra de Deus continua viva. Ainda que a doença chegue, ainda que o mal chegue, você vai morrer? Não vou. Você vai padecer? Não vou. Você vai perder? Não vou. O seu ministério vai acabar? Não vai. Por quê? Eu estou ouvindo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é vida. Se você lê na Bíblia, aquela mulher falou, eu vou morrer, Elias, meu filho vai morrer. Elias falou, não vai, mas não vai mesmo. Essa farinha vai multiplicar, diga glória a Deus. Esse azeite vai multiplicar, porque eu sou homem de Deus e Deus confirma a palavra do céu. Você não vai morrer, porque assim diz o Senhor. Aquela mulher pegou a farinha, fez o bolo para Elias, o Elias comeu, ela comeu, o filho dela comeu por muitos dias. Mas por quê? Ela acreditou na palavra do homem de Deus.
todo aquele que ouve a voz do Senhor vive. Sabe por que você está vivo até hoje? Porque você está ouvindo a voz de Deus. Amém? Tem gente aqui que já enfrentou doenças terríveis. Está viva aqui hoje, pastor. Mas por quê? Porque na hora da doença ouviu a voz de Deus. Se a gente pegar, vamos lá, João capítulo 11, já vou voltar aqui, não vou sair da mensagem não. João capítulo 11, vamos lá. Olha quando você ouve a voz de Deus, como você vive. João capítulo 11, você conhece muito bem, mas só um pedacinho só. João capítulo 11. João capítulo 11. Deixa eu pegar aqui. Versículo 39, João 11, 39. Todo aquele que ouve a voz de Deus vive, pessoal. João 11, 39. Disse-lhe Jesus, tirai a pedra, Marta, irmã do defunto. Disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, por haveres ouvido, e bem sei que sempre me ouves, mas eu dito isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com que, mão? Com faixa. Diga glória a Deus. Viveu ou não viveu? Mas por que Lázaro viveu, pastor? Porque ele ouviu a voz do Senhor. Toda pessoa que ouve a voz de Deus fica viva. Tem gente que está indo antes da hora. Tem gente que está descendo na sepultura antes da hora. Por quê? Porque parou de ouvir a voz de Deus. Se você pegar Isaías 38, que você conhece muito bem. O Isaías 38, ele chegou lá e falou assim, ô Ezequias, eu tenho um recado de Deus para você. Qual é o recado? Põe a tua casa em ordem que você vai morrer, essa doença vai te matar. Ah, é? Essa doença vai matar? Vai. E de onde veio esse recado? De Deus. A Bíblia diz que o Ezequias foi, virou o rosto para a parede, fez uma oração, buscou o Senhor, se derramou lágrimas diante do Senhor. Aí o Senhor falou, Isaías, volta lá, avisa para Ezequias que eu ouvi a oração e ouvi as lágrimas. Eu estou curando ele e acrescentando mais 15 anos de vida. Todo aquele que ouve a palavra, vive. Amém, igreja? Ouça a palavra. Guarde, a palavra de Deus é vida para você. A palavra de Deus é saúde para o seu corpo. Deuteronômio 5:24. Vamos voltar lá, por favor. Deuteronômio, marca lá comigo. 5:24. E disseste, eis aqui o Senhor, nosso Deus, que nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e os ouvimos a sua voz no meio do fogo. Vamos lá. Hoje vimos, Deus fala com o homem, que o homem fica vivo. Procura na Bíblia. Aqueles que ouviram a Deus, como viveram mais? Aqueles que não ouviram, morreram antes. Procura na Bíblia. Lembra de Noé? Deus falou para Noé, constrói essa arca aí, vai de um dilúvio muito grande. E o Noé construiu, e o Noé pregou, e o Noé falou para aquele povo. Alguém ouviu? Não. Quem entrou na arca? Noé e a família dele. Ninguém quis ouvir. Quem saiu da arca vivo? Só Noé e a família. Cadê aquele povo? Morreu tudo no dilúvio. Lembra lá de Sodoma e Gomorra? Deus ia mandar fogo em Sodoma e Gomorra. Aí o anjo apareceu, visitou a casa de Ló. Ló, vamos sair daqui? Saiu Ló, saiu a esposa dele e as filhas de Ló. Aí de repente o anjo falou, não olha para trás. Se olhar para trás vai ter morte, vai virar estátua de sal. A esposa de Ló pegou, olhou para trás, virou estátua de sal. Saiu Ló e as filhas dele. Por quê? Não ouviu a voz do Senhor. Todo aquele que ouve a voz do Senhor vive. Amém? Lembra daquele homem, 38 anos saiu na cama? João capítulo 5. Jesus passou, tanque de Betesda, 38 anos. Você não quer ser curado, não? Ah, Senhor, deixa eu te falar, tem uma água aqui, tem um anjo que desce. Quando o anjo agita a água, o primeiro que ali cai na água é curado. Eu não tenho ninguém para me colocar lá. Como que eu vou ser curado? Não. Lá, levanta, toma a tua cama e anda. O homem pegou a cama, levantou e saiu andando. Isso é viver. Ouça a voz de Deus que você vai viver, irmão. Amém? Eu costumo falar, cada culto que você participa, Deus está acrescentando dias na sua vida. Cada culto. Mas tem gente que não quer. Elias podia ficar com a palavra dela, né? Qual a palavra da viúva de Sarepta? Eu vou morrer, meu filho vai morrer. Nós vamos morrer, Elias. Elias não ficou com a palavra dela. Vamos voltar lá em 1 Reis 17? Vamos voltar lá. O que está escrito lá? Continuando. 1 Reis, capítulo 17. Versículo 14. Quando ela falou que não tinha, né? Vamos lá. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Olha o Elias falando para ela. A farinha da panela não se acabará. O azeite da botija não faltará.
Até o dia que o Senhor, não faltará, até o dia que o Senhor der chuva sobre a terra. E foi ela, e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa, o que, irmão? Diga glória a Deus. Por que ela não padeceu naquela luta? Porque ela ouviu a voz do Senhor. Quem ouve a voz de Deus, vive. Amém? Ouça a voz de Deus. A luta chegou, a dificuldade chegou, mas Deus está na tua vida. Ah, mas eu estou ouvindo a voz de Deus, não vou ter luta? Claro que você vai ter. Claro que nós passamos batalhas, normal, mas na batalha nós temos vitória. O Elias podia pegar a palavra dela, né? Eu acho que não vou ficar aqui não, hein? É o Isaías capítulo 51. Coloca para mim, por favor. Isaías capítulo 51, versículo 1. Ó, Isaías 51. Deixa eu pegar aqui no meu... Não é 50, pera, deixa eu pegar aqui. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. É isso aqui, irmão, que Deus está fazendo com a gente. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Isaías 53, 1, desculpa. 53, 1. Olha o que está escrito. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou-se o quê? Quer dizer, olha Deus para Elias, vai lá que ela vai te sustentar. Olha a mulher, eu não tenho. Olha Deus para Elias, Elias já deu uma ordem, ela tem para te sustentar. Olha a mulher, não tenho não, Elias, dá uma olhada na farinha, olha como é pouco, olha o azeite. E agora? Você vai dar crédito a que a viúva de Sarepta fala ou a palavra de Deus? Quem deu crédito o quê? A nossa pregação. A quem se manifestou? O braço do Senhor. Por que Elias comeu naquela casa? Por que aquela mulher foi abençoada? Porque Elias não deu crédito ao que a mulher falava, deu crédito à palavra de Deus. Será que eu estou dando crédito à pregação? É aquele culto, aquela revelação que fala contigo, é aquela palavra de vida, é aquela palavra que Deus vai te colocar, vai prolongar os seus dias de vida. Mas será que eu acredito nessa palavra? Ou quando vem a luta eu me desanimo, ou quando vem a luta eu me entristeço, eu me entrego ao problema? Não tem mais jeito não. O doutor falou que acabou para mim. Você se entregou ao problema? Você não deu crédito à pregação? Você não deu crédito à palavra? Tem gente que não está dando crédito. Olha o Salmo 89, no versículo 20. O que está escrito aí? Salmo 89, verso 20. Ó, achei a Davi, meu servo, com meu santo óleo, ungi. Versículo, ó, com ele a minha mão ficará firme. E o meu braço o quê? Deus chegou e falou assim, ó, pessoal, achei a Davi. Achei. Samuel, achei a Davi. Vai lá e unge. Achei meu servo lá. Ó, vai ungir Davi e dá um recado para ele. Com ele a minha mão está firme. E o meu braço vai fortalecer. E o Davi sabia que a mão de Deus era com ele, sabia que o braço de Deus era com ele, era uma pregação para ele. Só que em 1 Samuel 17:32, você conhece, apareceu o gigante Golias. E todo mundo com medo de lutar com o gigante, o Davi apareceu. Quando o Davi chegou lá, Davi falou assim, ó, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá lutar contra quem? Os filisteus, fica tranquilo. Aí o Saul chegou e falou, Davi, você não pode lutar não. Por quê? Porque ele, o Golias, é um homem de guerra. Você é menino ainda. Você não vai conseguir vencer. Aí o Davi chegou e falou assim, ó, deixa eu falar uma coisa. Um dia eu tomava conta das ovelhas de meu pai. Um leão apareceu. Ah, rapaz, eu garrei o leão pegou uma ovelha. Eu garrei na barba do leão, joguei o leão no chão, tirei a ovelha da boca dele e ele não levou a ovelha do meu pai, não. Matei o leão. Mas depois do leão apareceu um urso também. Ah, eu parti para cima do urso. Não deixei o urso levar a ovelha do meu pai. Aí peguei a ovelha, coloquei no aprisco e venci. Aí sabe o que Davi falou? Como Deus me deu livramento do leão e do urso, Deus vai me dar livramento sobre o incircunciso filisteu. Sabe o que eu aprendo? Leão e urso, luta que você já venceu. Gigante Golias, luta que você tem que vencer. Amém? Leão e urso, aquela batalha que você já venceu. Gigante Golias, aquilo que eu tenho que vencer. Qual foram as batalhas que você já venceu? E agora você tem que vencer também. Diga glória a Deus. Mas por que Davi venceu o leão? Por que Davi venceu o urso? Por que Davi venceu o gigante? Porque Davi deu crédito à pregação. Se o Davi olhasse para o braço dele, olha a grossura do meu braço, jamais eu vou vencer Golias. Olha a minha mão, tão pequenininha, como que eu vou destruir? Só que Davi não olhou para o braço dele e para a mão dele, deu crédito à pregação. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o seu braço? O Senhor. Deus falou para Davi, minha mão é contigo, meu braço é contigo. Esquece Davi, coloca teu nome. O braço do Senhor é contigo.
a mão do Senhor é contigo. Você está vivendo de livramentos. Tem que dar crédito à pregação. Mas será que nós damos crédito à pregação? Será que nós damos crédito à palavra de Deus? Às vezes não damos. Você quer ver? Novo Testamento, Lucas capítulo 5. Vamos lá. Quem deu crédito à nossa pregação? Elias deu crédito. Davi deu crédito. Vamos para o Novo Testamento. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 1 em diante. Vamos lá. Lucas capítulo 5, no versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto do lago de Genezaré. Viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando o quê? Quer dizer, o Pedro e os discípulos estavam pescando. Eram pescadores profissionais. Passaram a noite inteira, não pegaram um peixe. Meu Deus do céu. Aí chegaram de manhã, né? Puxa, não pegamos nada, não prosperamos, começaram a lavar a rede. O que é lavar a rede? É a pessoa que já está pensando em desistir. Não, eu estou parando. Eu estou desistindo. Lava a rede. Lava a rede. Guarda lá, irmão. Só que um dia nós vamos estar diante do Senhor e nós vamos dar conta de tudo que Ele pediu para nós. A pessoa está desistindo. Pedro estava lavando a rede. Não tem jeito não. Não tem mais peixe no mar. Aí Jesus apareceu. 3, ó. E entrando num dos barcos, o que era de Simão, pediu que lhe afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse: Simão, faz-me ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Ele trabalhou a noite inteira. Jesus pediu o barco dele emprestado, está pregando em cima do barco. De repente, Simão está ali ouvindo toda a pregação. Simão está ali, ó, ouvindo tudo que ele está falando. Quando Jesus acabou de pregar, Simão, vai lá no alto mar e lança a rede. Simão podia falar: Senhor, acabei de vir de lá agora. Passei a noite inteira lá, não pegamos nada. Ah, Senhor, não tem mais jeito. Ó, lança a vossa rede para pescar. Versículo 5 agora, vamos lá para o 5. Respondendo, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado o quê? Toda a noite. Nada apanhamos, mas por que mandas o quê? O que eu aprendo? Deu crédito à pregação. Aquela palavra de Jesus para ele, lança a rede. Aquela lança a rede é uma pregação para ele. Ele podia falar: não vou não, vixe, a noite inteira ali, não quero saber disso aí não. Não, ele não fez isso. Ele deu crédito. Ele foi e lançou a rede. Ó, no versículo 6, ó, o que acontece? Ó, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e lhe rompia as redes, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Você reparou? A obediência de Pedro ajudou muita gente. Diga glória a Deus. A obediência de Pedro ajudou os outros que não tinham pescado também. Você sabia que a tua obediência vai abençoar muita gente? Que a tua obediência a Deus vai abençoar até quem está do teu lado? Aonde é isso? Deuteronômio 5:29. Vamos lá, Deuteronômio 5:29. Coloca aí para mim. Olha isso aqui. Deuteronômio 5:29. Quem dera que eles tivessem tal coração, e que me temesse e guardasse todos os meus mandamentos. Todos os dias, vamos lá, para que bem lhes fosse a ele, aos seus filhos, para o quê? Olha Deus falando: se esse povo ouvisse a minha voz, se esse povo obedecesse a minha palavra, se esse povo buscasse os meus mandamentos, ia ser bom para eles e para os filhos deles. Irmão, quando você obedece a Deus, quem está do teu lado é abençoado. Elias obedeceu a Deus, livrou aquela mulher sulamita, a viúva de Sarepta, da morte. O Elias, ele serviu a Deus. Não, eu vou entrar aqui, Deus vai abençoar. Quando Elias entrou, Elias levou uma benção para ela. Amém, igreja? Deus vai te usar para levar uma benção para muita gente. Quer dizer, vamos ler novamente? 5:29, volta no comecinho, por favor. 5:29. Quem dera que eles tivessem tal coração e que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos. Todos os dias, vamos lá. Para que bem lhes fosse a eles, aos seus filhos, para onde? Rapaz, olha, se vocês obedecerem a minha voz, vai ser bom para vocês. E para quem? Para os meus filhos. Tem gente que está fazendo mal tremendo para a família, está fazendo mal tremendo para o filho. Por quê? Não obedece a palavra.
Não busca a Deus. Elias, foi mesmo. O Pedro vai pescar. Ah, Senhor, a noite inteira, não pesquei nada. Mas porque o Senhor manda, eu vou. Quando o Pedro foi lá, que o barco encheu tanto, que tinha aqueles barcos lá, pessoal, vocês não querem peixe? Queiram? Então vem aqui. E encheu o barco daquelas pessoas. Mas por quê? Pedro obedeceu à pregação. Quem deu crédito à nossa pregação? Irmão, é só dar crédito que a tua vitória vai chegar, irmão. É só dar crédito que o teu milagre vai acontecer. Nós precisamos dar crédito à pregação. Eu tenho que dar crédito à palavra de Deus. Eu tenho que dar crédito à bênção do Senhor, irmão. Mas nós não damos crédito. Na palavra, aqui dentro eu recebo uma palavra. Aleluia, glória a Deus. Lá fora vem a luta. Misericórdia. Não dá mais. Não, amado. O Senhor é o teu pastor. Ontem alguém perguntou para mim, pastor, o senhor, o que o senhor está fazendo para ter uma vida tão abençoada? Eu falei, não, eu tenho lutas também. É que nem sempre a gente pode contar muitas lutas. Eu vou contar a luta depois que a vitória chegar. Mas o que o senhor faz? O que o senhor faz? Eu não faço nada, eu só obedeço a Deus. A Bíblia diz que eu tenho que ficar de pé. Amém? A Bíblia diz que eu tenho que permanecer firme. A Bíblia diz que eu não posso desanimar. Não posso sair nem para a direita e nem para a esquerda. Mas às vezes nós saímos. Já viu aquela palavra? Fira-me o justo, será um óleo precioso que a minha cabeça o quê? Não rejeitará. Um dia, eu gosto muito daquela passagem, um dia, você conhece, João Batista está batizando, João Batista está pregando, a igreja de João Batista, com todo respeito, está bombando. A igreja de João Batista está lotada. Aí Jesus chegou, João Batista olhou, falou, rapaz, você está aqui, estou aqui, me batiza. Jesus falou assim, João Batista, me batiza. João Batista falou assim, não, é o Senhor que tem que me batizar. João, vamos cumprir a escritura, me batiza. E João Batista batizou Jesus. O céu se abriu, o Espírito Santo desceu e uma voz dizia, esse é meu filho amado. E batizou e Jesus saiu. E João Batista falou assim, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E antes de Jesus chegar, a toda pessoa que chegava na igreja, ele chamava, víbora, raça de víbora, e não sei o quê. Quando Jesus chegou, olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus saiu. E foi fazer a obra. De repente alguém falou, João, sabe aquele homem que o Senhor batizou? Aquele homem que esteve aqui, Jesus Cristo? Sei. Que Jesus, claro que eu sei. Então, a igreja dele está bombando mais do que a sua. A igreja dele está mais cheia. Ele está batizando mais pessoas do que você, João. Sabe o que João respondeu? É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário, pessoal. É necessário. Eu vim para isso. Ele chegou, agora eu tenho que desaparecer. Enquanto ele não tinha chegado, era eu. Enquanto ele não tinha chegado, eu estava aparecendo. Agora ele chegou. Quem tem que aparecer é ele. Quem tem que aparecer na igreja não é o pastor, é Jesus Cristo, irmão. Amém? Quem tem que aparecer no altar não são os irmãos, é a presença de Deus, irmão. O João Batista entendeu isso. Olha, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aí o que acontece? João Batista falou isso. Aí um dia perguntaram para Jesus, Jesus, quem foi João Batista? João Batista já tinha sido morto, arrancaram a cabeça dele. Quem foi João Batista? Jesus falou assim, nascido de mulher, não teve ninguém maior do que ele. Tanto João Batista respeitou a palavra de Deus. Ele chegou, agora ele está batizando, então agora eu posso ir embora. Agora meus dias acabou, ele chegou, aí foi embora. Aí Jesus, quem é João Batista? João Batista, nascido de mulher, não teve ninguém maior do que ele. Respeite a palavra, Deus vai te exaltar. Respeite a palavra que você vai crescer. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou-se quem? O braço do Senhor. Será que eu estou dando crédito à pregação? Será que eu estou dando crédito à palavra de Deus? Será que eu estou dando crédito que o Senhor é comigo? Será que eu estou dando crédito que o Senhor é o meu pastor? Dê crédito, irmão. Davi deu crédito. Por que Davi derrubou o gigante? Por que a viúva de Sarepta foi abençoada? Elias deu crédito. Lá na frente, quando Elias saiu, que foi ungir Eliseu, Eliseu deu crédito. Eliseu, estou jogando a capa. Eliseu entendeu, é o meu chamado. Então vamos embora, Eliseu. Eliseu guardou tudo. O que Eliseu fez? Eliseu pegou, colocou fogo no material de trabalho lá, fez um churrasco e deu carne para todo mundo, pegou e seguiu Elias. Eliseu, você é doido, Eliseu? E se o seu chamado não dá certo? E agora? Irmão, quem me chamou foi Deus. Crente não tem plano B, não, irmão. Nosso plano é um só, Jesus. Deus vai mudar a tua história. Estou terminando a palavra já. Dê crédito à pregação, irmão. Sua família vai ser abençoada. Amém? Você vai levar a bênção para a tua casa. Dê crédito à pregação. Elias levou bênção para a casa de Sarepta, irmão. Deuteronômio 5:29. Volta no começo para mim, por favor. Quem dera que eles tivessem tal coração e que me temesse e guardasse todos o que, irmão? Continuando, os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a ele, aos seus filhos, para sempre. Por que o Isaac foi tão abençoado?
Abraão deu crédito à pregação, irmão. Por que Josué foi tão abençoado através do ministério de Moisés? Josué deu crédito à pregação, irmão. O que Deus está falando contigo? Dá crédito. Você está doente aqui hoje? Deus vai te dar saúde, irmão. Eu creio em Deus. A luta está grande. Foi como a irmã contou da ferida na perna. Saiu uma ferida na perna, o médico disse, não vai cicatrizar. Vai sim, vai cicatrizar. Deus é comigo. Cicatrizou, irmão. Ela deu crédito à pregação. O diagnóstico pode ser terrível, mas o Senhor é maior. Amém? Tem gente que não vai entender. Ué, você não está temendo? Tem gente que não vai entender. Você não está fazendo isso? Você não está triste? Não, mas por quê? Eu dou crédito à pregação. Eu sei que meu milagre está chegando. Eu estou vivendo um milagre a cada dia. Você vai viver um milagre a cada dia. Você vai ver sua casa ser abençoada. Amém? Você vai ver sua família abençoada. Mas se não der crédito à pregação, não adianta. Se não der crédito à palavra de Deus, nada adiantou. Decreto a briga. Vamos voltar a Isaías? Vamos voltar lá? Onde nós passamos? Volta lá comigo, por favor. Nós precisamos dar crédito, pessoal. Isaías. Deixa eu pegar aqui. Isaías, capítulo 53, versículo 1. Vamos lá. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço de quem? Do Senhor. Será que o braço de Deus não está sendo comigo? Será que o braço de Deus não está sendo contigo? Tá, irmão. Tua vitória está chegando. Tua bênção está chegando. Decreta a pregação. Você vê um pessoal pregando umas coisas aí que tem nada a ver. Decreta a palavra de Deus. Obedeça a Deus. Deus vai te abençoar. Amém? Aplauda bem forte o nome de Jesus. Aplauda o nome dele, pessoal. Aplauda o nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Fique de pé, por favor. Quero fazer uma oração com você. Fecha os teus olhos. Abre bem o teu coração.